Amigos queridos, deixemo-nos envolver por esta natureza exuberante, pela sinfonia dos pássaros, pela suave melodia da música e por este ambiente preparado para nos receber. Que os Espíritos amorosos, em nome de Jesus, prepararam ao longo dos anos, para que seja esse momento, um momento de adentrarmos o manancial de amor do Cristo, o momento de rasgarmos os véus da ignorância e superarmos a pesada fortaleza das nossas próprias iniquidades. Jesus, Mestre amado, ampara-nos nesta hora, Senhor. Envolva a humanidade da terra em vibrações de fé e de esperança, para que a fraternidade legítima possa ser construída nos sentimentos uns pelos outros e juntos caminharmos, Senhor, rumo ao progresso. Assim, amigos queridos, em nome de Jesus e dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos nesta manhã as reflexões desse dia. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 13º. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. E nós temos visto a evolução desses pensamentos, da benevolência, da indulgência, da caridade, da piedade, agora se direcionando a grupos de necessitados. Ontem falamos sobre os órfãos, das crianças desvalidas, e hoje nós vamos entrar no grupo da ingratidão. Benefícios pagos com a ingratidão. O item diz assim: que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Então, isso revela quando a gente faz algum mínimo benefício e não encontra retorno de gratificação, muitas vezes a pessoa, ela desmotiva a sua intenção do bem porque não recebeu uma gratificação ou um reconhecimento das suas ações. Então, vamos começando a perceber que quando as nossas ações no bem estão pautadas em necessidade de ser aceito, de ser reconhecido, de ser valorizado, a isso chamamos interesses pessoais. Então, toda ação que nós fizermos, pode ser na casa espírita, que é o nosso reduto, e que nós ficamos necessitados de que alguém reconheça, que alguém valorize, que alguém dê isso, é porque nós ainda estamos no painel da vaidade. Essa é uma questão. A outra questão é que quem são os ingratos? O Evangelho diz, e as obras de Emmanuel, que os ingratos são sempre os mais íntimos, são sempre os mais próximos. Olha que interessante, só tem ingratidão para, entre aspas, para conosco, aqueles que desfrutam da nossa intimidade, da nossa privacidade, do nosso reduto de vida. Porque é desses que nós esperamos o reconhecimento, e não de terceiros, pessoas outras, Esse não é o reconhecimento que as pessoas preferem. E diz o Evangelho, essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade, porque não fazer o bem, senão para dele receber sinais de reconhecimento, é não fazê-lo com desinteresse, que é o que acabamos de falar.
E o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Por isso que quando o título do capítulo fala que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, que nem mesmo eu saiba do que faço, porque é o anonimato absoluto. Então, todo o trabalho no bem é um trabalho que precisa ter esse anonimato. Também são orgulhosas porque se comprazem na humildade do beneficiado, que vem depositar reconhecimento aos seus pés. A gente talvez não veja isso ostensivamente, mas há situações em que as pessoas são reverenciadas pelo mínimo favor ou gentileza que não passam de obrigações morais que fizeram para alguém. E esse endeusamento, né, é que nos destrói, vamos dizer assim, nos destrói. Porque se comprazem na humildade do beneficiado que vem depositar reconhecimento aos seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu. Mas Deus terá em conta aquele que não a procura na terra. Muito importante isso, para a gente começar a desenvolver esse item da gratidão e da ingratidão. Então ficamos pensando, começamos a falar da gratidão ou da ingratidão, né? Vamos falar da gratidão primeiro, hoje. Tem um livro do Divaldo que chama A Psicologia da Gratidão. É um livro interessante, até a gente já fez algumas reflexões sobre isso com os nossos evangelizadores. E vou citar só algumas frases para a gente começar a desenvolver o real conceito do que seja gratidão. Entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser maduro, a gratidão destaca-se como um dos mais relevantes. Nós às vezes pensamos que gratidão é ter reconhecimento, mas não é só isso. Quando o processo de crescimento emocional libera o espírito da sombra em que se aturde, nele se apresenta a luz da verdade, que é o discernimento em torno dos valores significativos que o integram no concerto harmônico do cosmos. Então, o senso moral, como diz o Evangelho, a maturidade do senso moral nos leva a um estado de libertação das querelas do mundo, quais sejam reconhecimento, valorização, reforçamento. Não que nós não precisamos de sentir que aquilo que estamos fazendo é um bem, né? Não é que não precisemos disso, mas nós precisamos entender, diz assim, a gratidão é a força que logra desintegrar os armazéns de degradação do sentido existencial, filha da maturidade, alcançada mediante a razão, quer dizer, um patamar de muita lucidez, essa maturidade. Comumente, a imaturidade emocional, acredita-se que a gratidão é uma retribuição pelo bem e pelos favores que recebe. Normalmente pensa isso, olha, eu vou te emprestar isso e você me devolve isso, eu vou te dar isso e vou receber aquilo. Essa sensação ainda de trocas, né? Ainda nós podemos chamar de retribuição. Todas as gentilezas que nós recebemos, seja a nível emocional, espiritual, material, nós devemos sim retribuir, né? Tem aquela imagem bem caseira, né? Então, uma vizinha nos leva uma vasilha com bolinhos. Nós não devolveremos nunca a vasilha vazia. A gente devolve a vasilha com outros mimos, quaisquer que tenhamos como uma retribuição daquela gentileza. Isso passa a ser um hábito, né? Um hábito, mas isso está no painel da retribuição, ainda distante do que seja a gratidão. E ela vai crescendo na consideração do que seja verdadeiramente o espírito com gratidão.
Inegavelmente, quando se devolve algo dos recursos recebidos, que tem significados saudáveis, opera-se no campo do reconhecimento. Então, retribuição, eu devolvo o bem que eu recebo, e reconhecimento, eu identifico aquele bem e aquilo começa a mover sentimentos em mim. A gratidão, que não é o reconhecimento, nem tão somente a retribuição, a gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. É mais grandioso porque traz satisfação. Essa é a gratidão. Todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional, psíquica, porque sente alegria de viver. Compartilha de todas as coisas. É membro atuante na organização social e criativo e jubiloso. Então vamos parar um pouquinho aqui para a gente entender melhor. Quando nós recebemos um bem, seja de uma pessoa encarnada ou desencarnada, e convenhamos, todos os dias nós recebemos um bem de alguém, mas um bem grandioso. Nós recebemos, seja do mundo espiritual ou dos encarnados. Quando nós recebemos e aquilo traz para nós um sentimento de tão profundo bem-estar, o primeiro movimento que surge em nós, que espelha a nossa gratidão, é a solidariedade. Como que a gratidão gera solidariedade? Porque eu vou querer fazer por alguém aquilo que alguém faz por mim. Foi tão bom aquilo que eu recebi, que eu quero que os outros também sintam isso. Isso é verdadeira gratidão. Que é diferente de eu retribuir para alguém que me amparou, que isso é uma forma de educação importante. Eu retribuo o bem que recebi, mas para em mim. Ai, que bom que eu recebi, estou satisfeito, então eu mereço, está tudo certo. Para em mim. Então eu retribuo, mas eu ainda não tenho gratidão, porque a gratidão vai mover a solidariedade, para que aquele bem não estacione em mim, ele seja multiplicado para todos, ou para aqueles alguns mais necessitados naquele momento. Então, quando nós identificar a gratidão, ela vai tão mais profundo, porque ela se estende aos momentos de dor. Quando chega um momento desafiador, e a resignação é uma forma de gratidão a Deus, porque eu entendo que aquele momento veio para meu amadurecimento. Eu identifico que posso buscar recursos para superar. Eu sinto a presença daqueles encarnados e desencarnados que poderão me socorrer e amparar. Me fortaleço na fé, dou o testemunho e sou capaz de multiplicar esse exemplo para muitos. Isso é a gratidão. Então, necessariamente, a gratidão passa por um processo de aceitação e resignação dos reveses, dos testemunhos, das adversidades do caminho. Também como passa pela satisfação, pelo regozijo, pela expressão de felicidade daquilo que a vida me apresenta. Então, querer que aquilo seja multiplicado para muitos, que é o ato solidário, é o que gera a gratidão verdadeira. Infelizmente, predomina na coletividade, né, do mundo, na moral social, confundindo os valores éticos e comportamentais, a ingratidão,
filha inditosa da soberba, quando não do orgulho ou da prepotência, esses remanescentes primitivos, transformados em sombra perturbadora. Em consequência, vive em estado do que? Inquietações, insatisfação, às vezes processos de rebeldia, de não conformidade com as situações vigentes. Então o espírito se debate porque não entendeu para aceitar que aquilo pode ser um bem na sua vida e mais, jamais se acomodar na dor, jamais. Porque nós temos o impulso da centelha divina, que é a busca da felicidade. Nós somos espíritos que temos um caminho de progresso. E esse progresso, os espíritos que são superiores passam por reveses que nós não teríamos a menor estrutura para passar, e eles são felizes, espíritos na categoria de espíritos felizes. Existem planetas felizes, são mundos felizes, mas isso não exclui o aprendizado do caminho, que pode ser desafiador para que a nossa inteligência avance, para que a nossa moralidade se expanda. E o espírito, então, ele vai se sentindo feliz apesar de. E não a felicidade porque nada tenho do que me ocupar, nada tenho do que me preocupar. Essa não é a felicidade, essa é a estagnação do espírito. Então a gente está começando a entrar nesse tema e vamos prosseguir. Irmãos, para a gente avançar no entendimento e sentir, e esse texto fazer diferença dentro de nós, e nós entrarmos em ressonância com as vibrações de Jesus que nos trouxe esse conteúdo, é importante que a gente pense assim. No planeta Terra tem dia e noite. Se a gente tivesse só dia, a humanidade ela estaria ainda, com toda a certeza, num período antes da pedra lascada. Por que existe noite? Que o homem buscou o fogo para iluminar, para se aquecer, né? Por último que ele cozinhou. Então, se fosse só dia, para que buscar o fogo? Porque depois que ele descobriu que aquecia, que aí podia fazer comida, podia cozinhar, podia assar a carne, né? O primeiro impulso era para iluminar a escuridão e se aquecer do frio. Se houvesse só dia, não haveria necessidade do fogo. Se houvesse só dia, o homem não procuraria desenvolver, por exemplo, energia elétrica, né? Que é um progresso para a humanidade muito grande. Se a gente tivesse só dia, nós não desenvolveríamos inúmeros instrumentos e parte da inteligência que nós desenvolvemos, porque existe a noite. E obviamente que chega um momento da vida do espírito que ele não precisa mais habitar um planeta que dependa do dia e da noite, porque há planetas que não têm noite, que é só dia, e há planetas que não têm dia, que é só noite, e que são extremamente evoluídos. Haja vista aquele planeta da onde saiu Alexander Humboldt, que lá não tinha luz, porque eles, né, já tinham desenvolvido a visão. Então, tudo que existe na natureza que nos rodeia, ela tem uma finalidade de nos projetar para um patamar sempre mais alto, evolutivo. Então, na escala que nós nos encontramos de evolução, nós precisamos sempre e todo o tempo, e o tempo todo, dos contrastes, noite e dia, frio e calor,
barulho e silêncio, né? A guerra e a paz, o amor e o ódio. Isso compõe, não é que a gente precise do ódio, obviamente, mas isso compõe a nossa estrutura. Então, chega um momento que o espírito não precisa mais de contraste. Jesus, obviamente, não precisa de contraste nenhum. Mas nós precisamos estar 100% mergulhados nisso. Quando a gente faz uma reflexão sobre a ingratidão, a gente tem que pensar na gratidão. Gratidão, ingratidão. E é muito comum que, quando a gente faz um bem para alguém, isso é extremamente comum para todos nós. Quando a gente faz um bem, principalmente quando é um grande bem, e um bem que se estende por muito tempo, e alguém se comporta conosco de maneira ingrata, o que é que a gente faz? Se arrepende do bem que fez. Certeza absoluta. A gente pensa no bem que a gente fez e fala, eu podia não ter feito, porque essa pessoa não merecia que eu tivesse feito isso por ela. Porque lá na frente ela ia me trair, lá na frente ela ia me desconsiderar, lá na frente ia ser um poço de ingratidão. Então, nós dizemos, eu me arrependo do bem que eu te fiz. Vamos dar alguns exemplos bem práticos para ver se nós pensamos assim mesmo. Vamos pensar uma esposa dedicada, amorosa, que muitas vezes deixa a sua vida profissional para se envolver com o lar, para cuidar dos filhos, do esposo, da casa, e abre mão temporariamente, por um determinado tempo ou por toda a existência, para que a família receba tudo de bom, né? Que haja harmonia, que essa pessoa se disponibiliza de verdade para servir. Depois de 30 anos ou 40 anos, o marido fala tchau. E essa pessoa, às vezes, os filhos já foram embora, e a pessoa se vê sozinha e olha para trás e vê a sua dedicação e sente a ingratidão, né? Enfim, isso é comum na Terra? Ou em relação aos pais que cuidam desveladamente de um filho, né? Desveladamente, oferecem tudo, e aí, num determinado momento em que as forças acabam e que o espírito fica doente, o filho pega e põe numa clínica e nunca mais volta para ver. Paga todo mês, mas esquece que aquilo existe, né? Isso existe, isso é comum, né? Como é isso? Isso é muito comum. E aí a gente vê o contraste, né? Então, uma coisa é analisarmos a gratidão, outra coisa é analisarmos a ingratidão. Então, vamos desenvolver a ideia da gratidão. Quando nós fazemos algo em benefício de alguém, de maneira gratuita, porque nós sentimos que é necessário nós realizarmos, então vamos pensar uma mãe de família que faz isso. Na hora que ela está se debruçando sobre a família, oferecendo do que ela tem de melhor, quando ela põe a mesa, vamos pensar em coisas bem simples, porque quem gosta de se sentar numa mesa bem posta sabe o valor do que é uma toalha sobre a mesa, talheres adequadamente postos, né? Nós não estamos falando de requinte, nós não estamos falando de coisas mirabolosas, mas de coisas que compõem a afetividade, que compõem a delicadeza de alma. Vamos pensar isso. Então, quando nós estamos nesse exercício de fazer coisas simples, mas que são os elementos do sentimento, na hora que o espírito está pondo aquela mesa,
colocando aqueles talheres, aqueles copos, os pratos, os utensílios, embora, evidentemente, todos que vão sentar-se à mesa serão beneficiados por aquela tarefa, mas quem ganhou de verdade foi quem pôs a mesa, quem colocou os pratos, quem ajeitou os talheres, porque aquele espírito fazendo 1 dia, 2 dias, 10 dias, 1 milhão de dias, está introduzindo no seu campo mental esse valor. É um bem que, obviamente, aquela pessoa está fazendo para a família, mas o bem que a gente faz para o outro é incorporado em nós. Se o outro vai reconhecer, agradecer ou dar um tchauzinho, isso é do outro. Agora, o que eu estou fazendo para o outro, eu estou incorporando na minha malha perispirítica, na forma de luz, que nunca se apaga. Então, se eu passei 40 anos da minha vida servindo 3, 4 filhos e um marido ingrato, que lá na frente vai dizer um tchau. Isso que eu fiz, se eu fiz porque queria fazer, porque me sentia bem realizando, eu estou iluminando uma malha perispirítica. E quando esse companheiro for embora, essas luzes estão ali. Agora, naquele momento eu posso lançar sobre essa malha perispirítica luminosa que eu construí, uma malha de sombras, de dor. Sim, eu posso. Mas isso não apaga as luzes construídas. Não apaga. Então, do que eu vou me arrepender? Do que eu vou me arrepender? Eu não vou me arrepender de nada. Porque o bem feito estruturou em mim minhas luzes, que vão guiar meus passos quando houver escuridão. Porque todos nós sabemos que a gente, no estado evolutivo que a gente se encontra, nós vamos ter momentos de luz e de escuridão. E no momento de escuridão, a luz que a gente conta é a nossa, construída nesses gestos simples que nós estamos falando aqui. Então, uma coisa é nós desenvolvermos a gratidão. Então, eu chego, alguém pôs a mesa, alguém pôs o talher, alguém serviu a refeição, seja um parente, seja um funcionário, seja um amigo, seja a esposa, o marido, seja quem for. E eu olhar para aquilo e entrar em vibração, em ressonância com aquela expressão de dever bem cumprido que aquela pessoa fez de colocar aquilo, de renúncia, porque muitas vezes a pessoa para pôr aquela mesa, para fazer aquela comida, daí ela renunciou a alguma coisa. Entrar em contato com tudo aquilo que está por trás daquela mesa e dizer muito obrigado e se felicitar e reconhecer, isso é desenvolver a gratidão. Eu sou grata por isso que eu estou recebendo. Eu sou grata. E eu sou grata pelo ar que eu respiro. Eu sou grata pelo sorriso que você me deu essa manhã. Eu sou grata pelas suas mãos que se entrelaçaram às minhas. Eu sou grata, né? Aquilo que eu experimentei. Essa vibração da gratidão é um antídoto contra os interesses pessoais. Vamos entender isso, porque é de alta complexidade. O espírito, 25 horas por dia grato, ele não tem interesses pessoais, que é o que a Célia colocou para nós. E o espírito ingrato,
é o espírito tomado todo o tempo todo de interesse pessoal. Por quê? Ele faz, mas se ele não é reconhecido, ele se ressente. E ele logo vira a chave da gratidão para a ingratidão. Porque o que o move são os interesses pessoais. Então nós vamos começar a desenvolver esse tema, porque ele é complexo, para aprofundar. Quando alguém se manifesta 200% ingrato comigo, e eu vejo a ingratidão, é porque dentro de mim ainda existe matrizes muito arraigadas em relação aos interesses pessoais. Por quê? Vamos pensar em Jesus, que é o nosso modelo e guia. Ele fala para Pedro: você vai me trair. Você vai me negar. Você vai me negar 3 vezes. Você vai me negar. E lógico que na hora que ele nega, Jesus está vendo a negação. E naquele momento, o que Jesus diz para Pedro na sua intimidade? Em pouco tempo nós vamos nos encontrar e eu vou te perguntar 3 vezes se você me ama. Porque eu sei que você me ama. Ou seja, eu não conheço a ingratidão. Porque isso não é uma ingratidão para mim, pode ser para você, mas para mim isso não existe. Então, quando nós experimentamos a ingratidão, é porque existem matrizes a serem destruídas na nossa intimidade que são construídas de maneira contrária ao bem. Não que a ingratidão não exista, mas a ingratidão só existe para quem pratica. Essa que é a questão. A ingratidão, ela só existe para aquele que pratica. Assim como a noite existe, sim, a noite existe, mas a escuridão é a ausência da luz. Bateu a luz, acabou. Então, esse tema, ele é muito importante da gente entender. E nós podemos nos curar da ingratidão, que sempre está em nós e não no outro. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo, que nesta hora abençoada, que nos encontramos em seu nome, que abrimos um tema tão importante, que há de nos libertar de mágoas, de ressentimentos, de dificuldades íntimas, possamos aproveitar para sintonizarmos com o seu amor, Senhor. 1000 vezes obrigado pela sua presença, pelo seu amor, a nos envolver, a nos conduzir por caminhos seguros e luminosos. 1000 vezes obrigado, Pai, por este momento tão especial das nossas vidas, que vamos nos evangelizando, nos tornando amigos uns dos outros, companheiros de jornadas, a nos apoiarmos, que possamos estar envoltos
por objetivos nobres, para iluminar a nossa vida com as bênçãos dos seus exemplos. Que neste dia luminoso, Mestre, nós estejamos todos juntos para construir o que o Pai deseja de nós. Que nesta manhã gloriosa os bons espíritos que nos cercam possam envolver nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que eles possam ser envolvidos, amparados, socorridos. 1000 vezes obrigado, Pai, pela sua presença, pelo seu amor. Que o Senhor esteja por nós todos os dias da nossa vida. Se conosco agora e sempre. Que assim seja.